seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na dentição decídua, na dentição mista, que são a respeito de algumas características que podem afetar os dentes de leite, tá? Que é a hipomineralização molar incisivo. Então, o que é isso? Por que se dá esse nome? Todas essas características a gente vai falar rapidamente na aula de hoje, tá? Então, a hipomineralização molar incisivo, como o próprio nome já fala, é algo que dá nos dentes molares e nos dentes incisivos. Na verdade, ainda não se sabe ao certo qual é a sua origem, qual é a sua etiologia, tá? Mas, em relação à sua patologia, a gente consegue entender que é de uma origem sistêmica. Pode se dar também na gestação, durante a gestação da mãe da criança, a depender de como foi a sua alimentação, de como foi o uso de medicação, pode vir a gerar essa anomalia nos dentes. Pode ocasionar também por uma baixa mineralização que se dá no esmalte dentário e, como a gente falou, afeta molares incisivos. Os dentes decíduos, eles são compostos por um primeiro e o segundo molar decíduo, que é os dentes com final 54, 55, 64, 65, 74, 75 e 84 e 85. Na maioria dos casos, vai afetar o primeiro molar e os incisivos centrais, podendo também acarretar incisivos laterais, com uma baixa incidência, mas para nível de conversa, né, vamos pensar com o próprio nome dele, os que mais afetam, que são incisivos e molares. Então, em relação ao surgimento, a gente conseguiu observar em alguns estudos feitos para fazer esse vídeo, em que ele surgiu na década de 1970, na Europa, praticamente ali na Suécia, em que observou-se que houve uma prevalência de 15% em crianças da faixa etária ali que estão ainda com os dentes decíduos, de hipomineralização molar incisivo, que acomete essa mesma anomalia, essa falta de mineralização nos dentes molares e nos dentes incisivos. Então, o Erren, ele propôs que uma displasia do esmalte dentário foi causada por um distúrbio que afeta os ameloblastos durante a fase precoce de maturação amelogênica. Por isso que se fala que é uma falta de deposição de mineralização. Então, aí já antecipa, né, os nossos primeiros assuntos que você estudou na sua faculdade, com certeza, que foi em relação à odontogênese. Aqui, nesse caso, né, o Erren observou-se que foi um distúrbio que acometeu a amelogênese. Então, características, como a gente falou, é através de uma etiologia desconhecida, não se sabe ao certo o que se causa isso, mas observou-se que mães durante a gestação, que tomaram medicações, ou crianças que possuem algumas doenças congênitas, podem ser os grupos ideais que afetaram essa displasia. Então, no primeiro ano de vida, ele é muito importante para a formação de molares e de suas coroas, porque eles ainda estão em formação. Então, o uso precoce de amoxicilina para crianças menores de 6 meses, dioxina em alta no leite materno, né, que a depender da alimentação da mãe e os medicamentos que a mãe que está amamentando utiliza, também pode vir a gerar tudo isso numa criança. Então, a hipomineralização molar incisiva, ele traz isso. Sinais. Já em relação aos sinais que são observados na criança. Então, primeiro de tudo, a coloração do esmalte. Ele vai determinar o estágio da doença, se ele é mais branco, se ele é mais amarelado, se ele se torna uma cor mais amarronzada. Então, é importante observar, tanto você, dentista, nos seus pacientes, quanto os pais, observar a dentição dos filhos, quais as cores que elas são acometidas. Diagnóstico. Então, como a gente pode diagnosticar uma hipomineralização molar incisiva? Então, o diagnóstico ele pode ser confundido com cárie, tá? Mas ele vai trazer como sinais um desgaste dentário, uma perda de esmalte, um aumento de suscetibilidade à cárie e uma hipersensibilidade dentária. Então, a criança ela vai relatar que dói quando ela come coisa gelada, quando um ventinho bate no dente, porque tem essa sensibilidade exacerbada. Então, como a gente falou, ele pode causar tanto em incisivos quanto em molares.
Quando se afeta em dentes molares, ele pode ter essa coloração mais amarronzada. Então, traz uma desintegração do esmalte nas superfícies oclusais e observa-se também tanto na oclusal quanto na vestibular e principalmente em regiões de cúspides, né? Por isso que vai do primeiro molar. Então, na cúspide vestibular, na cúspide distal. Então, as crianças afetadas, elas apresentam alguns sinais e sintomas, como medo, ansiedade, problemas de comportamento. Por isso que crianças que apresentam, né, doenças congênitas podem ter a hipomineralização molar incisiva, que tudo isso precisa ser observado pelos pais, pelos responsáveis, por você, dentista. Então, como a gente age no atendimento dessas crianças em relação à anestesia? Então, esses dentes, eles têm uma dificuldade em anestesiar. Por quê? Porque aquele dente, lembra que a gente falou que teve uma falha na amelogênese, que tem uma deposição escassa de minerais? Então, isso tudo acomete por conta que há uma inflamação subclínica nas células pulpares, que foi causada exatamente por isso, pela porosidade do esmalte. Então, há uma dificuldade na anestesia. A criança já é difícil, né? Porque eles têm uma certa medo, que é normal, adultos também têm. Então, além disso, a anestesia é complicadinha de pegar no nervo por conta dessas coisas que a gente acabou de falar com vocês. Mas, afinal de contas, qual é o tratamento para uma hipomineralização molar incisiva? Primeiro de tudo, um tratamento restaurador, tá? Porque lembra que a gente falou que aumenta a suscetibilidade de ter cárie? Então, pode ter cárie também. Selamento de fissuras é muito importante. Hoje em dia a gente não vê tantos dentistas falar sobre selamento de fissuras. Você pode estar fazendo com resina flow, você pode estar fazendo com outros tipos de selantes, tá? Dentários. Em alguns casos, tratamentos endodônticos, se essa cárie ela vir juntamente com a hipomineralização de molar incisivo, então ela vem ali para você salvar, principalmente um dente descido, né? A gente vê hoje muitos pais, não só hoje, né? Durante toda a nossa vida, acho que a gente vai mudando isso aos poucos, mas os pais com muita, como a gente pode dizer, com muita restrição para fazer um tratamento endodôntico. Ah, mas ele vai perder esse dente, tá? Mas e aí o permanente que vai afetar? E os outros do lado? Sua criança vai ficar sentindo dor? Então, tratamento endodôntico ou exodontias. Lembrando que as extrações em dentes de criança a gente não indica quando é muito novinho. Eu, infelizmente, já peguei, muitos casos. Eu não sou odontopediatra, mas a gente atende crianças também. Então, já peguei muitos casos de crianças de 2, de 3 anos, gente. Ai, me parte o coração, que já perdeu todos os seus molares. Que os pais, eles não têm, às vezes, condição, né, de salvar os dentinhos da criança. Ou até mesmo tem condição, mas acham que não vale a pena o investimento e acabam optando por extração. Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Mandar pra gente através das nossas redes sociais, que estão aparecendo na tela para vocês. O nosso Instagram e o nosso TikTok. Lembrando que a gente tem vídeos novos aqui todos os dias, tá? E uma informação muito importante, nossos vídeos da semana que vem vão ser antecipados. Hoje tá saindo na quinta-feira, mas o nosso próximo vídeo vai sair na segunda, né, semana natalina, e na próxima semana também vai sair na segunda, véspera de ano novo, tá bom? Então é isso, valeu!